Olá, meus amados irmãos, estamos em mais uma devocional Pausa para a Paz, da Igreja Batista Central de Campinas. Eu não sei quantos de vocês já se frustraram com as pessoas que às vezes faltam com a palavra conosco, ou quando os planos que você tinha se organizado, que você tinha ali, se planejado, né, e estava muito ansioso para que acontecesse na sua vida, de repente eles mudam. Essas são coisas frustrantes que acontecem conosco, né? E principalmente porque nós vivemos num país em que a palavra ela tem um valor para muitas pessoas. Às vezes ela é usada de forma errada. Eu lembro de uma reportagem que eu vi em que um homem, ele no seu ato de ignorância, ele disse para a esposa, enquanto estavam brigando: nunca mais eu vou falar com você. E assim ele passou 20 anos sem falar com a esposa. Ele cumpriu a palavra dele? Cumpriu, mas foi um ato de ignorância. Mas na maioria das vezes, em todo caso, nós temos que cumprir sim a nossa palavra. Mas há ocasiões, há momentos em que nós não conseguimos cumprir aquilo que nós planejamos. Nós não conseguimos receber aquilo que nos foi prometido, porque as coisas podem ir mudando ao longo da vida, principalmente para quem é crente. E nesse texto que nós estamos estudando, 2 Coríntios, Paulo ele não ficou isento também de passar por esse mesmo problema. E a segunda carta aos Coríntios, como eu já conversei um pouco com vocês, ela começa já numa apologética, numa defesa de Paulo, primeiro quanto à sua legitimidade de ser um apóstolo, de saber que ele é pobre também pela vontade de Deus. E Paulo, ele antes de chegar nessa carta, que é a quarta carta aos Coríntios, né, que ele acaba escrevendo, que nós chamamos de 2 Coríntios, ele fez uma promessa. Ele falou: eu vou passar por aí. Mas por causa de alguns irmãos e como eles estavam até mesmo pensando dele, Paulo ia se entristecer, ele preferiu não ir. E aqui nós vamos aprender poucas lições quanto a mudanças de planos, né? Claro que nós poderíamos tirar várias outras lições, outros ensinos para a nossa vida, mas hoje vamos nos prender nisso. O texto é um pouco longo, mas vale a pena ir para a nossa série nas devocionais 2 Coríntios. Nós vamos começar no capítulo 1, no verso 12, e vamos até o finalzinho dele. Há uma ligação com o capítulo 2 até o verso 4, mas eu vou deixar isso para a próxima devocional. Vamos ler juntos, meus queridos? Este é o nosso orgulho, a nossa consciência, dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando eu planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço os meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós
e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Vamos tirar breves lições disso que nós acabamos de ler na vida de Paulo. Como Paulo mesmo descreve, ele não quis faltar com a palavra dele. Aconteceu, infelizmente, mas ao mesmo tempo ele reconheceu que o Senhor estava ao seu lado. Primeira lição, nós não podemos julgar as pessoas. Paulo estava sendo julgado ali. Ele já estava sendo julgado de várias outras coisas, como a falsidade do seu apostolado, quanto ao propósito de ele estar se ligando cada dia mais às igrejas. Algumas igrejas, até a igreja romana, acreditava que ele estava fazendo isso para ganhar dinheiro. Mas aqui ele fez uma promessa e não aconteceu. Então, para nós, fica uma primeira lição. Nós não podemos julgar as pessoas que às vezes elas passam por situações em que você fala, puxa, aquela pessoa deu a palavra, não aconteceu. Às vezes pode ter sido direção do Senhor para que aquela pessoa mude a palavra. Segundo ponto, às vezes pode ser um livramento de Deus. Quantos acidentes nós já não vimos na televisão de aviões que caíram, ônibus que se acidentaram no meio do caminho e empresários que tinham tudo para estar naquele avião, pegaram trânsitos, acabaram que faltando com a sua palavra, vamos assim dizer, e foram libertos. Muitas das vezes Deus pode usar até mesmo um planejamento não realizado para nos livrar de alguns problemas. E é como diz, isso para todo crente, né? É como diz Provérbios 16, verso 1. Do coração do homem vêm os planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O Senhor é quem dá o caminho para nós que somos crentes em Cristo Jesus. E foi o que aconteceu com Paulo. Então, se você entrar dentro desse planejamento não realizado, ou até mesmo da falta da palavra de alguém, se acalme. Porque pode ser que o Senhor ele esteja colocando a mão dele ali e ali promovendo algo que não deveria se realizar na sua vida. Acalme o seu coração sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas o que eu estou dizendo hoje não é um incentivo para aqueles que prometem as coisas e não querem cumprir de má fé. Aqueles que prometem serviços, aqueles que prometem produtos e eles não cumprem por má fé, esses vão receber um outro tipo de juízo, isso eu não tenho dúvida. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo usar o exemplo de Paulo para provar, para mostrar para todos nós, meus queridos, que às vezes aqueles rumos que nós planejamos para a nossa vida não acontecem porque Deus não quer. E Ele muda a direção. E nós temos que confiar no Senhor a cada passo e nos alegrar também nele, mesmo quando algo não acontece como nós gostaríamos que fosse. Que Deus abençoe a sua vida. Na semana que vem nós vamos ler novamente aqui 2 Coríntios e vamos iniciar a partir do capítulo 2. Um grande abraço e fiquem com Deus.